Olá pessoal, meu nome é Diogo Pina, sou aluno de doutorado em Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e junto com meu orientador, professor Dr. Alfredo Goldman, desenvolvemos a ferramenta CCIC, Classify Commits into Categories, uma ferramenta open source para classificação automática de commits com relação ao tipo de issue que o commit tenta resolver. Atualmente, em engenharia de software, várias contribuições são feitas baseadas na coleta de dados de software, tais como histórico de commits e issues. Repositórios como Git são amplamente utilizados por equipes de desenvolvimento, porém Issue Tracker não são usados tão amplamente ou não estão disponíveis para consulta. Para resolver este problema, a nossa ferramenta tenta classificar os commits em Bug, Improvement, New Feature, Tasks e Subtasks, que são os tipos de issues que os commits se referem. Para realizar essa tarefa, a ferramenta recebe um diretório do Git como entrada. O módulo de Git Mining coleta os dados de commit do repositório e escreve uma lista com esses commits. O módulo Data Preparation processa a lista de commits para limpar e padronizar as palavras dos comentários dos commits. O módulo Prediction usa a técnica de Word2Vector para transformar o texto de cada commit em vetores de 100 posições que tenta representar as palavras do commit de acordo com o contexto em que ela aparece. Portanto, o Word2Vector precisa de apenas milhares de dados para treinar os algoritmos de Machine Learning. Este módulo ainda usa quase 100 mil commits inicialmente e dados de Issue Tracker de projetos da Apache Foundation para treinar uma rede neural de 2 camadas. Por fim, esta rede neural é utilizada para classificar os commits e retorna o seguinte CSV. Uma lista de 2 colunas, onde a primeira coluna é a categoria que a ferramenta classificou e a segunda é o identificador do commit. A ferramenta precisa ter instalado Java 7 ou 8, PHP 5.5 ou superior e Python 3. Depois basta abrir o terminal e digitar a linha de comando, informando o diretório do Git e, se quiser, o nome do arquivo CSV de saída, ou se não, ele escreve no arquivo output.csv. Para validar a ferramenta, fizemos um experimento com os quase 100 mil commits da Apache, onde a maior parte dos commits são relacionados a bugs, seguido pelo improvements, e por fim, new features, tasks e subtasks com menos de 10% cada. Nós separamos 10% dos dados para validação e o restante para treinamento, e obtivemos uma acurácia média de 63%, sendo que nas categorias com menos dados, que é o caso de new feature, tasks, subtasks, tem uma acurácia de mais de 75%. Portanto, olhando a distribuição dos dados, a ferramenta tem a mesma acurácia de um chute aleatório para bug, porém, nessas categorias com menos dados, ela chega a acertar 10 vezes mais do que um chute aleatório. Portanto, a ferramenta é sempre igual ou melhor do que tentar adivinhar a categoria chutando com chute aleatório ou apenas olhando os dados. As principais limitações da ferramenta são os dados de treinamento, pois ela possui um conjunto pré-definido de dados que poderia ser ampliado ou trocados. Dependendo do estilo de commit, por exemplo, commit com apenas identificadores ou URLs, não é possível fazer a predição. Por fim, os commits treinados estão em inglês. Se for usar outros idiomas, precisa trocar os dados de treinamento para commits no novo idioma. A ferramenta relacionada, porém, ela usa o Bag of Words e precisa de milhões de dados para conseguir treinar algoritmos de Machine Learning, porque o vetor de representação do Bag of Words tem tamanho de centenas de milhares de posições. Existem 2 artigos que propõem técnicas, mas não fazem a ferramenta. O primeiro propõe usar vários preditores no treinamento e usar o que tiver melhor desempenho. O segundo propõe usar as mudanças de código junto com os dados de entrada para os algoritmos de Machine Learning. Conclusão: nossa ferramenta classifica commits de acordo com o tipo da issue que ela tenta resolver de forma automática. Ela tem uma acurácia média de cerca de 60%, tendo uma acurácia entre 52% e 79%, que é bem melhor do que um chute aleatório, que tem acurácia de 20%, ou até mesmo olhando para os dados, por exemplo, se ela chutasse bug, ela teria uma chance de 60% de acertar. Porém, se ela chutasse em outras categorias, por exemplo, tasks, ela teria menos de 10% de acertar, e a nossa ferramenta continua acertando aí com uma taxa de 60%. Como trabalho futuro, podemos tentar melhorar a acurácia da ferramenta usando os vários preditores no treinamento e os dados das modificações dos commits. Obrigado, quem tiver dúvidas pode postar aqui no YouTube.